Mateus capítulo 3, verso 13 diz: Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: Deixa assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. E assim que Jesus foi batizado, ele saiu da água, e naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. E então uma voz dos céus disse: Este é o meu Filho amado, de quem eu me agrado. E então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Respondeu Jesus: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou na parte mais alta do templo, e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, porque está escrito: Ele dará ordens aos seus anjos ao seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. E depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, o seu esplendor, e disse: Tudo isto eu te darei se prostrado me adorares. Jesus lhe disse: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Amém? Senhor, essa é a tua palavra, queremos ouvir a tua voz. É por isso que nós pedimos olhos para ver, ouvidos para ouvir, e um coração sensível para receber cada palavra que o teu Espírito, Pai, deseja falar ao nosso coração. A minha oração é para que, no abrir da minha boca, apenas a palavra do Senhor seja ouvida e nenhuma outra, Senhor. Que nós possamos sair daqui edificados, consolados e exortados pela palavra do Senhor. É o que nós te pedimos e agradecemos em o nome de Jesus, e quem crê diga amém. Todo ser humano recebeu das mãos de Deus um grande privilégio chamado a liberdade de fazer escolhas. E todas as vezes que nós fazemos uma escolha, nós fazemos isso baseado nas nossas convicções, nas experiências que nós absorvemos durante a nossa vida, ou a partir dos nossos sentimentos. Esse é o parâmetro que normalmente nós usamos para fazermos escolhas. Ou não fazemos escolhas baseadas nas nossas experiências, ou nas nossas convicções, ou nos nossos sentimentos. É por isso que quando alguém fala assim: eu estou tomando uma decisão neutra, a neutralidade na tomada de decisões não existe. Porque só seria possível alguém tomar uma decisão neutra caso ele conseguisse, ao tomar uma decisão, se desvencilhar da sua história, das suas convicções, ou da sua experiência de vida, dos seus sentimentos. Como ninguém pode deixar de ser quem é para tomar uma decisão, neutralidade não existe. Todo mundo, quando toma uma decisão, o faz baseado em alguma coisa, ou na sua vida, ou nos seus sentimentos, ou nas suas convicções. E é verdade que nós, por sermos cristãos e andarmos com Jesus, aprendemos a tomar decisões a partir dos parâmetros da fé cristã. Estamos sendo ensinados nessa direção. Mas à nossa volta nós lidamos com um mundo ou com uma sociedade que, na busca da tomada de decisões, faz isso por parâmetros que muitas vezes parecem tão confusos e tão estranhos para nós. Porque quando você olha para alguém que decidiu basear a sua vida em um princípio de que não existem valores absolutos para decidir a sua história, como a gente consegue encontrar aí nos movimentos seculares, nos movimentos liberais, para nós isso parece muito estranho.
Você vê uma pessoa que por causa da sua preferência sexual deseja mudar todo o parâmetro que foi construído durante tantos anos em valores absolutos para a formação da família, da sociedade. Para nós parece muito estranho isso, mas quando uma pessoa faz isso, ela não faz isso de maneira aleatória, ela faz isso baseado nas suas convicções, nas suas experiências de vida, nos seus sentimentos. Essas pessoas fazem isso porque elas foram ensinadas que não existem valores absolutos. Deus não existe para elas. E uma vez que Deus não existe, não existem absolutos. Os valores são decididos pela sociedade à nossa volta. E uma vez que a sociedade caminha na direção do progresso, valores que ficaram para trás precisam ser substituídos, mudados, trocados por novos valores que a sociedade está absorvendo. Para mim e para você isso parece muito estranho, mas essas pessoas estão fazendo isso baseado no que elas acreditam ser a verdade, suas convicções, seus sentimentos. Ou quando nós olhamos para alguém que abraça o ateísmo, você olha para um cara que decidiu colocar a fé dele na convicção de que Deus não existe. Porque você sabe que o assunto Deus não é um assunto científico, o assunto Deus é um assunto da fé. Ninguém pode entrar no laboratório, fazer um experimento científico e provar a inexistência de Deus. É impossível fazer isso. Da mesma forma que é impossível também entrar no laboratório e por meio de um evento científico provar a existência de Deus, porque Deus não é um assunto do campo da ciência, Deus é um assunto do campo da fé. E ou você usa a sua fé para crer em Deus, ou você usa a sua fé para descrer da existência dele. E existem muitas pessoas que preferem usar a sua fé para descrer da existência de Deus, simplesmente porque elas não querem lidar com as implicações da existência de Deus. Ou seja, se Deus existe, então Ele define o propósito para cada realidade que Ele criou. Então eu prefiro dizer que Ele não existe para não ter que viver uma vida baseada nos seus valores, nos valores que Deus estabeleceu para cada área da criação. Mas existem outras pessoas que levam o ateísmo a sério. Os caras estudam, baseiam a sua vida em estudar e absorver argumentos filosóficos e científicos para respaldar a sua convicção da não existência de Deus. Caras como Stephen Hawking, caras como Richard Dawkins e tantos outros que são defensores do ateísmo moderno. E até mesmo pessoas aí que estão agora, não necessariamente se tornando aí ateus no campo acadêmico, mas existe uma nova modalidade do ateísmo que é a seguinte: eu não sei se Deus existe ou não, mas eu prefiro acreditar que Ele não existe diante do caos existente na humanidade. É uma nova modalidade do ateísmo que está surgindo. Essas pessoas para nós parecem muito estranhas a maneira como elas se portam, mas quando elas fazem isso, gente, elas fazem isso a partir do que elas acreditam ser a verdade, a partir das suas convicções, das suas experiências de vida. Para mim e para você parece muito confuso, mas elas estão fazendo isso baseado no que elas acreditam ser a verdade. Ou quando nós olhamos para alguém que abraça uma outra religião, uma outra perspectiva de relacionamento com Deus, não é que essa pessoa não acredita na inexistência de Deus, ela até acredita, mas ela não acredita que a relação com Deus se dá única e exclusivamente em Jesus Cristo. Pessoas que acreditam que existem outras formas de se relacionar com Deus, como de repente o budismo. Acreditam que Deus não é necessariamente uma pessoa, um ser pessoal. Não, Deus é uma energia que você pode acessar através da meditação transcendental. Então a pessoa se retira, fica 3 dias em silêncio, ou repetindo uma mesma palavra para o esvaziamento da consciência, da mente, para ela entrar em contato com o divino. Para mim e para vocês parece muito estranho, Você vê o cara que fica lá, aí você pergunta: o que você está fazendo? Estou me conectando com Deus. Ele está esvaziando a mente dele. Para nós parece estranho, parece confuso, mas essas pessoas não fazem isso aleatoriamente. Elas fazem isso baseados naquilo que elas acreditam ser a verdade, sua experiência de vida, a razão ou a direção dos seus sentimentos.
E eu não sei se você tem percebido, mas o mundo tem sido invadido por essa perspectiva religiosa que vem do Ocidente. O mundo está sendo invadido por essa perspectiva espiritual que vem das religiões, orientais. O mundo está sendo invadido com isso. Parece muito estranho para nós, mas ninguém faz isso de forma aleatória. As pessoas fazem isso porque elas acreditam que isso é a verdade. Mas, irmãos, eu estou aqui para dizer para você essa noite que não existem verdades relativas. Só existe uma verdade. Só existe uma verdade absoluta. E a única verdade absoluta que eu conheço e que você conhece é aquela que está baseada na fé cristã, baseada na resistência da palavra de Deus. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? E por que eu digo isso? Porque na história se prova a veracidade da nossa fé. A fé cristã não é baseada num sentimento, irmãos. O testemunho da veracidade da fé cristã como verdade absoluta se dá na história. Existem fatos concretos que são apontados na história para mostrar para mim e para você que a fé cristã é uma verdade, é a verdade absoluta. E se eu e você queremos conhecer alguém que baseou toda a sua vida nessa verdade absoluta, e por essa verdade transformou o mundo à sua volta, nós precisamos olhar para Jesus. Porque Jesus viveu toda a sua vida baseado na verdade absoluta que procede do coração de Deus, que procede da boca de Deus. É isso que nós acabamos de ler aqui nesse texto. A Bíblia diz que Jesus se apresenta para ser batizado, e ele ouve uma voz do céu que diz: Tu és o meu filho amado em quem eu me comprazo. O que a gente precisa entender é que essa afirmação não era apenas a expressão do amor incondicional de Deus pela pessoa de Jesus, mas essa expressão, tu és o meu filho amado em quem eu me comprazo, também marcava a vocação de Jesus. Essa expressão está baseada em Isaías 42, que descreve para mim e para você a vocação do servo sofredor, do ungido de Deus. E aquele que é ungido por Deus e recebe a graça de Deus, é ungido para um propósito, para sofrer em prol da vontade de Deus, para entregar a sua vida em prol daquilo que era o propósito de Deus. Em outras palavras, quando Jesus ouviu: você é o meu filho amado, ele não estava ouvindo apenas a expressão de amor do Pai para com ele, mas ele estava ouvindo também a missão para a qual Deus o havia chamado. Você é aquele que foi ungido para dar a sua vida, para através da sua morte, sua entrega, um povo fiel ser comprado para Deus, um povo ser resgatado para o Pai. Essa proclamação marcava não apenas a identidade, mas a vocação de Jesus. E eu não sei se você entende isso, mas toda a vida de Jesus foi baseada nessa única proclamação que o Pai fez ao seu respeito: você é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Todas as decisões do Senhor Jesus foram baseadas nessa proclamação. Aliás, o Evangelho de Lucas diz que essa convicção era tão forte na vida do Senhor Jesus, que era possível olhar no rosto dele e perceber que ele era alguém movido por essa palavra que o Pai havia dito a respeito dele. Era possível ver no rosto dele que ele era alguém que se movia resolutamente em direção a Jerusalém para cumprir o propósito de Deus. Vocês estão comigo aqui? Toda a sua vida foi baseada nessa convicção. E percebe, irmãos, porque Jesus viveu toda a sua vida baseado nessa convicção, em primeiro lugar a Bíblia diz para mim e para você que ele não foi entendido pela sociedade civil à sua volta. A sociedade civil olhava para Jesus e não conseguia entendê-lo, pelo simples fato de ele viver a partir da verdade absoluta que o Pai plantou no seu coração. As pessoas não conseguiam entendê-lo, porque as mesmas pessoas que se reuniram para gritar na entrada triunfal em Jerusalém: Hosana nas alturas, bendito é o que vem em nome do Senhor, foram as mesmas que poucas horas depois estavam junto do sinédrio judaico gritando: crucifica.
As mesmas pessoas que tinham sido agraciadas pelas suas mãos recebendo milagres, eram as mesmas agora que, impulsionadas pelo sistema religioso à sua volta, estavam decidindo pela crucificação de Jesus. Jesus não foi entendido pela sociedade dos seus dias, por uma simples razão, porque baseou toda a sua vida na palavra que o Pai disse ao seu respeito. Só que Jesus não foi apenas incompreendido pela sociedade civil, ele também foi incompreendido pelo movimento religioso dos seus dias. Fariseus, saduceus, escribas, zelotes, nenhum deles conseguia entender Jesus. Para uns ele era radical demais, e para outros liberal demais. Para uns demasiadamente exigente, e para outros demasiadamente liberal. Para uns ele comia com publicanos e pecadores, e para outros era extremamente radical na prática do zelo da palavra de Deus. E é por essa falta de entendimento que os movimentos religiosos tinham a respeito de Jesus, que conspiraram juntamente com os políticos e a cultura para pregá-lo em uma cruz. Jesus não foi entendido pela sociedade, Jesus não foi entendido pelo movimento religioso, Jesus não foi entendido pelo movimento político e pelo movimento cultural, porque você deve se lembrar que o escrito de condenação que estava sobre a cabeça dele, estava escrito em 3 idiomas. Estava escrito em latim, estava escrito em grego, estava escrito em hebraico. Esses 3 idiomas representavam as autoridades, os poderes constituídos naquela época: o poder religioso, o poder cultural e o poder político. O latim representando o poder político, o grego o poder cultural e o hebraico o poder religioso. Foi uma conspiração de 3 poderes que levou Jesus à cruz. Aliás, quando ele esteve diante de Pôncio Pilatos, Pilatos olhou para ele e falou assim: você não sabe que eu tenho poder para tirar você daqui desse momento? Você não sabe que uma palavra da minha boca poderia dar um outro destino para a sua vida? Jesus olhou para ele e falou assim: você poderia o quê? Você acha que você tem algum tipo de poder sobre mim? Você acha que você tem algum tipo de autoridade sobre mim? Você não teria nenhum tipo de autoridade sobre mim se do céu essa autoridade não tivesse sido te dada. Se eu quisesse, Pilatos, eu oraria e uma miríade de anjos viria para me libertar desse momento. Mas não é exatamente para isso que eu me manifestei, para entregar a minha vida para que a vontade do Pai pudesse ser cumprida? Ele não foi entendido pela sociedade, ele não foi entendido pela religião, ele não foi entendido pela política, e eu digo mais, nem pelos seus discípulos ele foi entendido. Em Mateus capítulo 16, você conhece o texto, a partir do verso 16, a Bíblia diz que Jesus pergunta assim para os seus discípulos: quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles respondem: uns dizem que tu és Elias, João Batista, Jeremias, um dos profetas. E ele diz: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Pedro dá um passo à frente e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz para ele: dissestes bem, Simão Pedro, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. E eu te digo, você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra vai ser ligado no céu, o que você desligar na terra vai ser desligado nos céus. E após dizer essas coisas, a Bíblia diz que ele começou a dizer que era necessário que o Filho do Homem fosse a Jerusalém, ser entregue na mão do sinédrio judaico, que ele fosse crucificado, para ao terceiro dia entrar na sua glória. Aí o Pedro olhou para ele e disse: morrer? Jerusalém? Cruz? E Pedro disse: Senhor, de maneira nenhuma isso te acontecerá. Ao ponto de Jesus dizer para Pedro: arreda-te de mim, Satanás, porque você cogita das coisas dos homens e não daquelas que são de Deus. Próximo à sua crucificação, Pedro tenta protegê-lo, corta a orelha do soldado. Jesus cura o soldado, cura o soldado do sumo sacerdote, Malco, e diz para Pedro: Pedro, mete a tua espada na bainha, porque aquele que vive pela espada também morrerá.
Pedro passa a seguir Jesus à distância, os outros o abandonam, e quando Pedro vê Jesus ser sentenciado à morte, e ele sabe que a sua vida está em risco, ele faz questão de negá-lo publicamente. No ato da crucificação, irmãos, apenas o apóstolo João estava ali, e todos os demais o haviam abandonado, e Judas o havia traído, o negando por 30 moedas de prata. Nem os seus discípulos conseguiram entendê-lo. Mas, irmão, presta atenção: não sendo entendido pela sociedade, não sendo entendido pela cultura, não sendo entendido pelo poder religioso e nem pelos seus discípulos, isso não mudou em nada a convicção do coração do Senhor e as decisões que ele tomou baseado na palavra que o Pai plantou no seu coração. Viveu toda uma vida de fidelidade baseado a verdade absoluta que o Pai havia dito ao seu respeito. Entregou a sua vida no madeiro por essa verdade, e ao terceiro dia ressuscitou para testemunhar da glória de Deus e da veracidade dos decretos de Deus a respeito da minha vida e da sua vida. Você pode dar glória a Deus por isso? Pelo amor de Deus, Lagoinha, aleluia. Independente da incompreensão de discípulo, de sociedade, de cultura, de poder religioso, não importava. Jesus caminhou literalmente na contramão do mundo a partir da verdade que o Pai plantou no seu coração. Só que o texto que nós acabamos de ler mostra também para mim e para você que houve um momento na vida de Jesus que foi oferecido para ele outros parâmetros para que ele pudesse decidir a sua história. Depois de ouvir o Pai dizer: você é o meu filho amado em quem tenho todo o meu prazer, a Bíblia diz que ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E ali o tentador se aproximou dele e disse: se você é o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E gente, eu sei que comer glúten é um pecado, amém? Amém, irmãos? Comer glúten é pecado, porque destrói a minha vida e a sua vida. Mas quem é que gosta de um pãozinho aqui? Levanta a mão, fala a verdade, vai, confessa seu pecado. É. Mas, irmão, presta atenção: o pão em si não era pecado. Transformar as pedras em pães para Jesus e se alimentar do pão não era um pecado. O problema era a proposta que estava por trás do comer o pão, transformar a pedra transformada em pão. E a proposta que estava por trás, irmãos, das palavras do diabo era a seguinte: você não precisa decidir a sua vida baseado naquilo que o Pai diz a seu respeito. Você pode decidir a sua vida na satisfação do prazer imediato. Você não está com vontade de comer pão? Você não está com fome? Então come, transforma a pedra em pão. Decide a sua história não por aquilo que o Pai diz a seu respeito, mas pela satisfação do prazer imediato. Você não precisa basear a sua vida na palavra do Pai. Você pode basear a sua vida na sua vontade, no seu desejo. É isso que você quer? Então faz. Não é isso que está aí no seu coração? Não é disso que você está com vontade? Então faz. Decide a sua história na satisfação do prazer imediato. E quando Jesus percebeu a proposta do diabo, ele disse: olha, Satanás, deixa eu dizer uma coisa para você. Existem escolhas na vida de um homem que não são pautadas no que ele quer ou no que ele deseja, mas naquilo que o próprio Deus diz. Existem escolhas na vida de um homem que não são pautadas na sua vontade e nem nos seus apetites, mas pautadas na palavra que procede da boca de Deus. Assim como o próprio Deus havia ensinado o povo de Israel no deserto, eu trouxe vocês para cá para prová-los o coração, para que vocês aprendessem que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus sabia que ele estava sendo tentado, porque era necessário aprender que as suas decisões seriam pautadas agora naquilo que o Pai estava dizendo e não naquilo que ele estava desejando. A primeira proposta do diabo foi: decide a sua vida na satisfação do prazer imediato. E quando Jesus rejeitou essa proposta, o diabo falou assim: ah, já entendi, então você quer fazer a vontade de Deus. Não, sem problema, é na palavra de Deus que você quer basear a sua vida? Pois eu tenho uma palavra para te dar. Eu tenho uma palavra que você pode basear a sua vida.
E o diabo citou a palavra, irmãos. Levou Jesus para o alto de um monte, né? Na verdade no pináculo do templo. Falou assim, ó, salta daqui, porque está escrito ao seu respeito: aos seus anjos dará ordem para que eles segurem você, para que você não tropece em nenhuma pedra. E aqui eu quero só abrir um parênteses. Talvez você já tenha ouvido isso aqui, mas presta atenção. As palavras de Deus ditas fora do contexto, irmãos, não são mais de Deus, mas as palavras do diabo. Quando as palavras de Deus são tiradas do contexto na qual o próprio Deus a proferiu, elas deixam de ser a palavra de Deus e passam a ser as palavras do diabo, ainda que seja o texto bíblico, porque o diabo está citando o texto sagrado, mas fora do contexto em que Deus o proferiu. Então, em outras palavras, ele está dizendo assim para Jesus: é de um texto que você precisa, aqui está o texto, pula Jesus. E Jesus olha para o diabo, ele percebe a proposta, e ele se nega a atendê-lo. Porque, irmãos, presta atenção, por trás da proposta de pular do pináculo do templo, estava para Jesus a proposta de viver uma vida em busca do reconhecimento humano. Você sabe que nessa época o templo em Jerusalém estava em pleno funcionamento. Pular do pináculo do templo, aos olhos das pessoas, significava se tornar um espetáculo. Significava dar ao povo de Israel exatamente o que eles desejavam, entre aspas, para acreditar em Jesus. Na sua cruz pregada ali, o texto diz que as pessoas que estavam ali embaixo diziam para ele assim: desce do madeiro e creremos em ti. Se você nos oferecer o espetáculo que nós desejamos, se você nos der as evidências externas, o espetáculo que nós desejamos, então nós vamos colocar a nossa fé em você. Mas, irmão, presta atenção, Jesus se recusou em atender às expectativas humanas, porque a sua vida já estava pautada numa outra expectativa. Ele se recusou a atender às expectativas do homem, porque a sua vida já estava pautada em atender às expectativas do céu. Ele não precisava viver para atender o reconhecimento humano, porque já tinha decidido viver para fazer a vontade do seu Pai. Ao invés de buscar a glória dos homens, dando aos homens o espetáculo que eles queriam, ele preferiu poupar os homens do espetáculo, para que eles pudessem ver a glória de Deus estampada na sua vida, na sua obra, no seu ministério, ainda que essa glória estivesse estampada em uma morte, e morte de cruz. Em primeiro lugar, decide a sua vida pela satisfação do prazer imediato? Não. Decide a sua vida no reconhecimento. Dá para o povo o que eles querem, Jesus? Não. Terceiro, tá bom, já entendi, você não quer fazer nada disso. Aí o diabo diz para ele: então vamos fazer um acordo. Vamos fazer um acordo. Eu posso te dar o que você deseja. Está vendo os reinos desse mundo? A glória, o esplendor deles? Tudo isso eu posso te dar. Você só precisa fazer uma coisa: você só precisa me adorar. Vamos fazer um acordo, Jesus. Presta atenção, irmão, vocês estão comigo aqui, gente? Eu posso dar para você o mesmo resultado, sem que necessariamente você tenha que se submeter ao mesmo processo. Vou repetir isso, amém? Eu posso te dar o mesmo resultado. Se você for à cruz, o Pai vai entregar para você todos os povos, tribos, línguas e nações. Eu também posso te dar isso. Os reinos do mundo, sua glória, tudo isso me pertence, é meu, posso dar para quem eu quiser. Você só precisa fazer um acordo comigo. Você só precisa me adorar. Então é o seguinte, Jesus, eu posso te dar o mesmo resultado, sem que necessariamente você ande pelo mesmo processo. Você pode ter os fins de Deus, sem necessariamente andar pelos caminhos de Deus. Você pode ter os fins de Deus, sem necessariamente ter que padecer, sofrer, passar por toda a privação, que você sabe que irá anteceder a glória que há de se consumar em você. Você pode ter tudo isso sem passar por todo esse sofrimento. Irmãos,
Pense numa tentação perigosa. Ter os fins de Deus sem necessariamente andar pelos caminhos de Deus. Ter que se submeter ao processo de Deus para ter aquilo que só Deus pode fazer. Jesus olhou para aquilo, irmãos, ele disse: arreda-te de mim, Satanás, porque está escrito: só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele você vai prestar culto. Ou seja, irmãos, Jesus se recusou em fazer uma aliança com o diabo para ter os fins de Deus da forma mais fácil. Ele preferiu seguir o caminho mais difícil para ter aquilo que só Deus poderia dar a ele, do que optar pelo caminho mais fácil para ter aquilo que o diabo supostamente poderia dar a ele no lugar de Deus. E a Bíblia diz que porque Jesus, irmãos, foi fiel e viveu toda a sua vida baseado nessa verdade absoluta, irmãos, Deus o Pai o exaltou soberanamente e deu a ele o nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai, amém? Você está comigo aqui, queridos? Quando você olha para a Bíblia, você descobre que posteriormente à ressurreição de Cristo, os discípulos de Jesus são chamados para viver nessa mesma convicção. Os discípulos de Jesus são chamados para andar nessa mesma realidade de vida. E porque eles vivem baseados nessa realidade de vida, que é a verdade absoluta que o próprio Cristo plantou no coração deles, eles transformaram o mundo da sua época. Se você quiser ter um relato claro disso, visualizar isso claramente, leia o livro de Atos. Irmãos, preste atenção, quando aqueles homens viram Cristo ressurreto e foram cheios do Espírito Santo, aquela verdade absoluta confirmada ao coração deles pela ressurreição, virou a vida desses homens de cabeça para baixo. E tendo a vida deles virada pela verdade absoluta da palavra de Deus, da boca de Deus, eles viraram um mundo à sua volta de cabeça para baixo. E eu digo para você nessa noite, essa é a nossa vez de fazer o mesmo. Tem alguém comigo aqui? Vou repetir, amém? Essa é a nossa vez de fazer o mesmo. Essa é a nossa hora de fazermos o mesmo. Em um mundo cheio do relativismo, não existe outro povo que pode expressar a verdade absoluta senão aquele que carrega essa verdade no peito, por causa do encontro que teve com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E esse povo é o povo de Deus. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso aqui? Nós precisamos levar, irmãos, diante do relativismo que o mundo vive, o testemunho da verdade absoluta do Evangelho de Cristo. Diante, irmãos, das muitas propostas que são oferecidas na sociedade à nossa volta, na cultura à nossa volta, irmãos, só existe uma que procede da boca de Deus, e essa é a verdade do cristianismo. Só que, irmãos, assim como aconteceu com Jesus, assim também acontece e vai acontecer comigo e com você. Porque assim como o diabo o tentou para construir a sua jornada a partir de outros valores que não são aqueles que o próprio Deus plantou no seu coração, o diabo vai fazer a mesma coisa comigo e com você. E sabe o que é triste, irmãos? É que muitas vezes, mesmo tendo a verdade, nós estamos preferindo trocar uma vida calcada, baseada na verdade, para termos uma vida baseada nas mentiras faladas pelo diabo. E a primeira mentira que Satanás conta para nós, para nos tirar da verdade, é exatamente a mesma que ele disse para Jesus. Você não precisa viver a sua vida baseada na verdade absoluta, vivendo uma vida de entrega, de renúncia, vivendo em santidade, cumprindo o compromisso que você firmou diante de Deus, de entregar toda a sua vida para Ele. Não, você não precisa fazer isso. Você pode decidir a sua história pela satisfação do prazer imediato. Você pode decidir a sua história pela satisfação do prazer que está aí chamando por você. Porque em outras palavras, meu irmão, em outras palavras, muito obrigado, querido. Em outras palavras, quando você está diante do computador e abre lá um site pornográfico e você fica tentado a clicar para assistir o que está ali,
Em outras palavras, o que você está experimentando nada mais é do que o diabo dizendo para você: você não precisa viver a sua vida baseada na verdade, você pode viver a sua vida baseada na satisfação do prazer imediato. Abriu, clica. Ou quando você está zapeando, fuçando no seu Instagram, e de repente aparece o perfil de uma outra mulher, mas você já é casado, você sabe que não pode ficar futricando no perfil de outra mulher, precisa ter um compromisso com a sua esposa, mas o diabo diz: não, já está aí, é só clicar. O que é isso? Isso é o diabo dizendo para você: meu filho, decide a sua história pela satisfação do prazer imediato. Ou quando você sai com o seu namorado do culto, e vocês buscam um lugar obscuro, Pastor Richard sempre dizia que o pecado sexual, ele tem teor alcoólico, tonalidade de luz e localidade. Teor alcoólico, tonalidade de luz e localidade. Busca um lugar lá, e aí vocês começam, daqueles beijos pentecostal assim, muito fogo envolvido. Mas não é fogo do Espírito Santo, Os irmãos falam muitas línguas, mas não é a língua do Espírito. E aí, os hormônios começam a pulsar, porque você não está morto. Você é um jovem saudável, que Deus colocou um desejo sexual em você, para ser realizado num contexto chamado casamento. Mas você está ali, o negócio já está fervendo, a luz está própria, o lugar está escuro, ninguém está vendo. Aí o diabo fala assim: vai para cima. O que é isso? É o diabo dizendo para você: decide a sua vida pela satisfação do prazer imediato. Ou quando você sabe que você está precisando de um dinheiro, e alguém na sua empresa fala para você assim: cara, não tem problema, você vai assinar essa nota aqui, e no final do mês, tanto vai vir para sua conta. Ninguém vai ficar sabendo. E o diabo fala para você: cara, você pode até dar o dízimo. Dá o dízimo desse dinheiro, Deus vai abençoar. Vai. O que é isso? Se é o diabo dizendo para você: decide a sua vida pela satisfação do prazer imediato. Irmãos, eu poderia aqui dar muitos outros exemplos que se aplicam a essa proposta, mas eu estou aqui para dizer para você que, como Jesus, por causa do poder do Espírito Santo, nós também temos autoridade como Cristo para dizer para o diabo: deixa eu dizer uma coisa para você, Satanás, existem decisões na vida de um homem que não são pautadas naquilo que ele deseja, naquilo que ele está sentindo, mas naquilo que Deus falou pela sua palavra. E Deus me disse uma verdade absoluta, e por ela eu vou conduzir e basear a minha vida. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Zulato, mas não é fácil. Não é fácil mesmo, mas também não é impossível. Diga glória a Deus. Não é impossível. Irmão, o Espírito Santo está com você. Alguém está cheio do Espírito Santo aqui? O Espírito Santo está com você, ele te capacita. Só que deixa eu dizer uma coisa para você: se você não ceder, se você permanecer firme e não ceder, não pensa que o diabo vai parar, não, meu filho. Ele vai insistir. E ele vai começar a dizer para você: beleza, eu já entendi, você não quer decidir a sua vida pela satisfação do prazer imediato. Então faz o seguinte: decide a sua vida pelo desejo dos outros. Vive para agradar as pessoas. Vive para buscar reconhecimento. Vive para fazer o que os outros desejam, para que você possa ser reconhecido, para que você possa ser aplaudido. Irmão, presta atenção: nós vivemos em uma geração que todo mundo quer ser famoso. Sim ou não? Todo mundo quer ser famoso, ninguém mais quer ser anônimo. Todo mundo quer ser reconhecido. E as pessoas chegam aos mais absurdos para terem reconhecimento. Eu não sei se vocês viram, isso aconteceu na pandemia, lá nos Estados Unidos. Mas esse menino deu muitas entrevistas lá na América. Durante a pandemia de Covid-19, um menino decidiu aceitar um desafio que havia sido proposto na rede social. E ele filmou esse desafio e postou na internet. E por causa disso ele ficou muito famoso. O desafio era o seguinte: desafiaram ele a lamber uma privada pública, lamber um vaso sanitário público durante a pandemia de Covid-19.
E ele foi lá, lambeu a privada, filmou, postou, e ele ficou famoso, muito famoso. Vocês estão comigo aqui? Presta atenção, o cara ficou famoso porque ele lambeu uma privada suja de xixi durante a pandemia. Vocês estão entendendo isso? E aí ele começou a dar entrevistas nos programas de televisão. E uma das entrevistas que ele deu foi chocante, porque o entrevistador foi perguntar para ele por que ele não conversava mais com a mãe dele. Vocês estão comigo aqui, gente? Vocês estão comigo? Aí ele falou assim: para que eu vou conversar com a minha mãe? Ela não tem nem 1000 seguidores na rede social dela. Vocês estão aqui, gente? O perfil dela não é verificado. Vou conversar com ela para quê? O que ela pode acrescentar à minha publicidade? O que ela pode acrescentar ao meu status? Esse é o tipo de mundo que a gente vive. E infelizmente, queridos, muitas vezes nós nem percebemos como de forma sutil esse comportamento de viver pelo reconhecimento vai entrando em nós, vai invadindo o nosso coração. E muitas vezes aquilo que nós fazíamos antes, simplesmente para agradar o coração do Pai, nós passamos a fazer para agradar pessoas, para ver se de alguma forma isso resulta para nós em algum benefício. Pessoas que passam a fazer o ministério não mais para agradar o coração de Deus, mas para ver se de alguma forma recebe um pouco mais de likes na sua rede social. Pessoas que querem estar nos púlpitos pregando a palavra, não pelo amor e fidelidade que elas têm a Jesus Cristo, mas pelo desejo do reconhecimento. Nós estamos trocando, irmãos, a glória de Deus pela glória dos homens. Só tem um problema: a glória dos homens ela é corruptível, a glória de Deus é incorruptível. A opinião dos homens é volútil. Hoje as pessoas te amam e amanhã elas esquecem de você. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: aquilo que Jesus pensa ao seu respeito muda a sua história na eternidade. Porque, irmão, presta atenção, a verdade é que a grande opinião que conta a respeito da minha vida e da sua vida não é a das pessoas, mas é aquilo que Cristo pensa a nosso respeito. Eu não sei você, mas eu espero um dia poder entrar pelas portas da eternidade e ouvir Jesus dizer: servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Ou quem sabe, como o apóstolo Paulo, poder terminar os meus dias dizendo: eu combati o bom combate, eu trilhei a carreira e eu completei, eu guardei a minha fé, e agora eu sei que a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles. Alguém pode dar glória a Deus por isso aqui? Que amarem a sua vinda. Não é que seja errado quando Deus te levanta, mas é errado você querer usar Deus para se levantar. E é isso que o diabo está fazendo com muitas pessoas. Usa Deus para se promover, meu filho. Não é deixa Deus te usar para Ele te promover, é usa Deus para você se promover. Ou seja, Deus deixou de ser o fim para passar a ser apenas um meio. Mas aqui eu creio que Deus vai levantar uma geração, irmão, que não se importa com o reconhecimento das pessoas, que não busca a glória dos homens. Uma geração como João Batista, de gente comprometida em fazer a vontade de Deus. Uma geração como Jesus, que está mais interessado na glória do Pai do que na glória dos homens. Jesus disse isso: se eu buscasse a glória dos homens, eu estava perdido. Eu busco a glória de Deus, o Pai. Tem alguém comigo aqui que diga aleluia? E por último, irmão, se o diabo não conseguir convencer você, pô, vive uma vida baseado na satisfação do prazer imediato. Entra num relacionamento só porque você está com vontade de ter alguém na sua vida, e não porque você quer construir uma família para a glória de Deus. Você está carente, o que tem? Fica lá com a menina um pouquinho, ou com o menino, depois você larga, não tem problema não. Se o diabo não conseguir convencer você disso, ele vai tentar te
vai tentar distrair você do real sentido do propósito. E se ele não conseguir fazer isso, ele vai dizer para você: tá, eu já entendi, já entendi. Então você quer viver para Deus, já entendi. Você quer realmente fazer a vontade de Deus, ok. Você quer viver para cumprir aquilo que Deus tem para você, para ter tudo aquilo que Ele te prometeu, já entendi, ok. Eu posso te dar isso. Eu posso te dar tudo isso. Mas você não precisa necessariamente andar pelos caminhos de Deus para isso. Eu posso te dar tudo o que você deseja, sem que necessariamente isso passe pelos caminhos de Deus. Eu posso te oferecer uma rota alternativa, um caminho alternativo. Você pode ter a família que você tanto sonha, sem necessariamente andar nos passos de Deus para ter essa família. Você pode ter o ministério que você tanto sonha, sem necessariamente andar nos passos de Deus para isso. Você pode ter a empresa que você tanto sonha, sem necessariamente ser fiel a Deus para isso. Você pode ter aquilo que Deus falou para você, sem que necessariamente você tenha que fazer isso pela vontade de Deus. Vamos fazer um acordo aqui. Você anda para o caminho mais fácil e eu te dou aquilo que você deseja. Irmãos, de uma forma muito triste, eu acho que muitos cristãos estão cedendo a essa proposta. Querer ter os fins de Deus sem necessariamente andar pelos meios de Deus. Eu acho que muitos de nós estamos negociando. A gente às vezes até começa falando assim: Deus, eu quero andar no seu caminho, eu quero andar na sua vontade. Mas à medida em que nós caminhamos e parece que os obstáculos vão se levantando para o cumprimento da vontade de Deus, e a gente começa a perceber que do nosso lado está passando um outro caminho, que é um caminho mais cômodo, mais fácil. Aparentemente parece que ele vai dar no mesmo lugar, sem todos, os obstáculos que andar na vontade de Deus está me propondo. Por que não? E muitos de nós estamos escolhendo o caminho mais fácil. Só que Jesus disse que o caminho mais fácil leva à perdição, a porta larga leva à morte. Ele disse: sentai pela porta estreita. Não vai pelo caminho largo não, porque ele leva à morte. Não vai pela porta larga não, ela leva à condenação, à morte. Entrai pelo caminho estreito, pela porta estreita, porque ela leva à vida eterna, e são poucos os que andam por ela. Fala comigo: poucos. Ele não disse nenhum, ele disse poucos. A Bíblia diz que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria, mas não disse de todos. Tem alguém comigo aqui? Eu não sei você, mas o meu amor não vai se esfriar. De mais alguém aqui? O amor de muitos pode se esfriar, mas o meu não. Alguém pode dizer isso? O amor de muitos pode, mas o meu não. Eu não vou fazer concessões, eu vou andar pelo caminho dele. Jesus disse: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Porque quem quiser salvar a sua vida perderá, mas aquele que perder a sua vida por mim e pelo evangelho, esse encontrará vida. Alguém pode dar um glória a Deus aqui? Vamos lá, alegra-se, pelo amor de Deus. Diga para ele: Deus, não, eu não vou fazer concessões, eu não vou andar pela rota mais fácil, eu não vou escolher o caminho mais fácil, não, eu vou andar pelo teu caminho. Se ele passar pelo vale, lá eu estarei contigo. Se ele passar pela montanha, lá eu estarei contigo. Se ele passar por um lugar escuro, lá eu estarei contigo. Se ele passar pela